Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar a identificação de pelo menos 15 suculentas que resistiram bem a esse período de chuva aqui no jardim. Então sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal. Essa é a Echeveria asta, que está enorme, grandona e resistiu bastante, né? Está muito linda, resistiu bem agora no período de chuva aqui no Jardim de Suculentas. Aqui eu tenho a Echeveria Doris Taylor, que está em colônia, né? Inclusive está florida, floração linda, uma cor alaranjada. Então é uma suculenta também que, apesar de ser pilosa, ela resistiu bastante agora o período de chuva aqui no jardim. Ela está em colônia, como eu disse, bem aglomerada, bem amontoada de suculentas aqui nesse vaso. E as suculentas pilosas, elas são conhecidas por ficarem meladas com facilidade no período de chuva. No entanto, aqui no meu jardim de suculentas, a Doris Taylor, essa suculenta linda que vocês estão vendo aqui, resistiu muito bem ao período de chuva aqui no jardim. O Eônio Kiwi também está muito lindo, bem colorido. E olha, ele tem pegado pouco sol. Então, essa noite, por exemplo, choveu assim horas a fio aqui na região. E ela está ainda lindo e bastante colorido. Então, eu posso afirmar que o Eônio Kiwi resistiu também bastante no período de chuva aqui. A Afterglow é uma suculenta, uma echeveria que tem folhas finas, né? Ela também é um cultivo novo para mim, tem alguns meses apenas, não está dando trabalho, resistente demais ao sol. E agora eu pude ver que também a chuva, então eu coloquei ela aqui para poder estar entre aquelas que resistiram bem o período de chuva aqui no jardim, juntamente com essa lindeza aqui dessa agavoides. Olha o colorido dela. Essa é a agavoides prolífera. Ela está maravilhosa, com esse colorido maravilhoso, juntando o verde com o vermelho, que, na minha opinião, é um das cores, né, de suculentas que me deixa assim bem encantada. Essa daqui, a Crassula Capitella Campifire, também são suculentas nessa tonalidade, né, de verde vermelha, e que são lindas por causa do contraste colorido, fica lindo. E olha só a lindeza que tá. Então, mais uma suculenta que também foi bastante resistente, não sofreu muito e está linda aqui no jardim, apesar do período de chuvas prolongados. Já falei de 4 suculentas bem resistentes aqui nesse período de chuva e vou falar que nesse arranjo eu vou falar de mais pelo menos 3. Aqui eu tenho essa calanchoe tomentosa, que é uma suculenta maravilhosa. Olha só como ela está grande, formando a composição aqui que deu certo nessa bacia aqui de plástico, né? Então, essa calanchoe tomentosa, também conhecida como patinha de coelho, é uma planta bem resistente, apesar de pilosa, também como a Doris, né? E está bem resistente aqui no meu jardim de suculentas, nessa época chuvosa, que para a maioria das suculentas tem sido uma luta, né? E do lado eu tenho essa crassula aqui. Olha a lindeza dessa crassula. O colorido dela é magnífico. Ela está bem colorida, apesar de um período prolongado de chuva, né? Como eu disse, ela está linda. Então, também está entre essas suculentas que são resistentes não só ao sol, mas também ao período de chuva. Experiência essa que eu estou tendo agora com ela e olha a lindeza que tá, né? E as demais desse arranjo aqui, olha, gente. Então, eu tenho aqui um galho, né, com algumas mudas da Echeveria pálida, que é uma das suculentas mais lindas em destaque em qualquer jardim, por causa da sua força, por causa da resistência, não só ao sol, mas também os intempéries desse tempo, né, que vem, e ela resiste bem, fica linda, vistosa e tá sempre assim, bonitona. Juntamente com essa calanchoe, que é a Calanchoe Vivian, né? É uma muda pequena, mas já é adulta, está bem linda e colorida, olha só. Então, também está entre as suculentas, que estão bem resistentes aqui no meu cultivo, que eu considero de fácil cultivo exatamente por isso.
porque o período de chuva aqui no norte de Minas tem sido bem prolongado. No entanto, elas têm se mostrado bastante resistentes. Então, fica a dica para você que está iniciando, que quer comprar suculentas. Olha aí, quantas suculentas lindas e que são bastante resistentes, desde que devidamente adaptadas, não só ao tempo no sol, mas também no período de chuva. A Super Boom é um graptopétalo. Gente, é maravilhosa essa suculenta. É uma suculenta linda, nessa característica cor-de-rosa, literalmente, e perfeita, né? Essa daqui está em forma de galho, um galho resultando de uma poda. E olha aí, ó, tem mudinhas por todo lado. Então, o graptopétalo Super Boom também está mostrando ser bastante resistente nesse período de chuva, apesar de ser uma suculenta considerada, até mesmo aqui no meu cultivo, como sendo uma suculenta de sol. Mas que foi adaptada e está linda, juntamente com a Crassula Capitella Campfire, que vocês veem em quase todos os meus arranjos, porque sou apaixonada por essas plantas, né? Quero dar um destaque especial para essa grandona aqui, que é uma híbrida. Eu a comprei como sendo híbrida da Echeveria Mandala. E ela é linda, gente, olha. As bordas estão assim, ó. Bem coloridas mesmo. Lindas demais. Então, é uma suculenta também bastante resistente, porque as folhinhas de baixo assim, ó, acumularem água e juntar sujeira é comum agora nesse período de chuva, né? Mas vem o sol, qualquer solzinho que ela toma, ela recupera. Então, é bastante resistente, está entre as que são assim bem destacadas. Bem resistente, né, no jardim de suculentas, apesar das chuvas prolongadas. Olha essa lindeza de Echeveria também. É maravilhosa, não é verdade? Sempre florida. Olha aqui a cor da floração dessa suculenta, que é uma Echeveria, que eu posso dizer que é de um porte de médio para grande e é lindíssima. Então, aqui está a Echeveria, né, que é uma suculenta de número 10, aqui no Jardim de Suculentas, que é bastante resistente aos períodos de chuva, é cultivada no tempo, né, tomando bastante sol. Então, isso as prepara, eu posso dizer assim, que elas ficam preparadas, porque durante o período de sol, nota-se que as suculentas cultivadas de forma devidamente adaptadas ao sol, elas vão criando uma resistência ao sol. Elas vão ficando mais compactas, elas vão ficando mais firmes, né? Elas vão acumulando mais força, eu penso, né? Nota-se isso, porque elas vão ficando mais comprimidas, mais compactas, né? O nome. Dentro de si, assim. Então, o que acontece no período de chuva? Quando o período se prolonga, pelo fato delas estarem vindo de um período de sol constante, frequente, né? Onde elas ficaram bem reduzidas devido exatamente a essa luta, né? Que é o sol. Elas vão ficando mais compactas, elas vão ficando mais firmes, mais resistentes. Aí, chega o período de chuva, o que acontece? Elas acabam demorando mais para absorver muita água e vir a ser prejudicada. Olha a lindeza que está aqui, gente. Olha o colorido dessa plantinha, da flor, né? Da Doris Taylor. Então, tá linda. Então, por isso, por elas serem bastante resistentes ao sol, acabam que elas demorando mais para serem prejudicadas agora no período de chuva. Bem, pelo menos essa é a visão que eu entendo, que eu percebo aqui no jardim, né? Então, eu tenho percebido isso. E juntamente com ela está a nossa querida Gisele, que também é uma das echevérias gigantes, né? Grandes, de porte de grande a gigante. Olha, as chuvas aqui no norte de Minas têm se prolongado bastante. Tivemos, como eu mencionei no vídeo anterior, tivemos um período de estiagem, né? Uma estiagem razoável durante o período de 3 dias. Mas aí, quando foi de ontem, né? Na noite passada para essa, choveu demais, horas e horas, chovendo de forma torrencial aqui na região. Então, elas continuam, nesse período de chuva,
elas estão mostrando-se bem resistentes. Então, eu coloquei as aqui para mostrar nesse vídeo suculentas mais firmes, né? Que gostam, que suportam melhor esse período de chuva. E apesar de eu já estar preocupada com ela, a Beatrice também é uma echeveria que mostrou-se bastante resistente. Resistente ao sol e agora também suportando muito bem o período de chuva. E olha a coloração. Coloração continua incrível, gente. Olha de perfil a lindeza que é essa suculenta. Maravilhosa, né? Então é isso. Linda a Beatrice, né? E aqui do lado eu tenho a Echeveria Gilva, que tem um verde incrível, maravilhoso. Ela também é uma suculenta muito linda, bastante resistente, que está aqui, ó. Perfeitinha, né? Então, essa daqui é a de número 12. Essa é a número 12, que está entre as suculentas que resistiram bastante agora no período de chuva no jardim. Agora, pensa numa experiência boa, é cultivar a Echeveria Madiba. Suculenta maravilhosa. Está entre as minhas preferidas aqui no jardim. Olha a coloração, olha as pontas, né? São todas pontiagudas, as folhinhas. E muito linda, resistente demais. Resistente ao sol e agora também ao período de chuva. Estou falando e fazendo esse vídeo baseando na experiência que tenho, porque é do conhecimento de todos que aqui tem chovido bastante, né? Bastante. Coisa assim bem diferenciada para nós. Mas está aí. Algumas suculentas têm mostrado-se guerreiras e estão muito bem, né? Apesar do período de chuva já prolongado. Inclusive, eu tive uma experiência no jardim de plantas que, apesar de estarem lindas, deram uma deformada, né? Alguns probleminhas. Mostrei isso no vídeo anterior, se você quiser confirmar. Porém, mostro que, apesar de algumas não estarem tão maravilhosamente lindas assim, a maioria delas estão sim bem resistentes. Vocês observaram que entre as resistentes, a maioria delas são as que são gigantonas? Ou pelo menos as que são de grande porte? Então é isso, olha aí, olha. Então aqui eu tenho mais algumas suculentas que estão se mostrando bastante resistentes aqui nesse período e que mesmo assim estão lindas, né? Essa daqui é o Kalanchoe Vivian. Vivian é o de cá, ali é o Luciai. Aqui eu tenho a Echeveria Hakuhou. Então, eu estou dando as identificações de algumas suculentas que eu percebo que têm se mostrado bastante resistentes nesse período de chuva e que fica de dica aqui para vocês. Olha aqui, a Luciai também, é um Kalanchoe lindo. Aqui eu tenho a Echeveria Equador, que é uma Echeveria que fica bem linda, bem gigante, né, grandona. E olha o colorido aí das bordinhas dela, ó. Esse verde azulado se destaca aqui no jardim entre as outras, não? Olha só. Então, essa é a Echeveria Equador. E aqui do lado, eu tenho o Graptopétalo Fred Ives, que é linda, né? Que também é uma das que se destacaram agora nesse período de chuva, sem sofrer danos, sem ter problemas. E também está aqui, ó, a Hanaicada, linda e colorida e também bem resistente ao período de chuva. Lembrando, gente, que elas estão vindo num período de sol pleno, onde o sol aqui no norte de Minas é bastante quente, né? Então, todas essas aqui tinham sido recém-plantadas. Olha aqui como que está a rubela, linda também aqui. Eu vou retirá-la daqui porque ela está ficando um pouco impedida, né, de desenvolver. Ela gosta de bastante sol, fica colorida no sol. Então, essas suculentas, elas estão vindo, né, de um período prolongado de sol, aqui no norte de Minas, e já está por um período prolongado de chuva, de modo que mostra-se que elas precisaram também, né, ou melhor dizendo, uma dica que eu não posso esquecer de mencionar nesse vídeo é que elas estão lindas, mas tinham sido trocado o substrato recentemente. É importante, né, a gente tomar esse cuidado antes do período de chuva, se for possível, trocar o substrato das plantas. Porém, eu tenho experiência aqui no meu jardim, inclusive está ali nos vasos taça grande, de suculentas que também se mostraram ser bastante resistentes, apesar
de eu ter passado por esse período de chuva sem trocar o substrato, né? Até hoje eu troquei o substrato de um vaso do gigante, mas o resto eu ainda não troquei. E as suculentas estão lindas, vejam. Esse aqui eu troquei, mas olha só como que está linda aqui, por exemplo. Essa é uma muda nova, não tão velha, da Echeveria Mona Lisa. Então, olha só como ela está linda também. E olha, tem anos que eu não tinha trocado o substrato. Não é uma dica. O certo é trocar o substrato. No entanto, acontece bastante das suculentas criarem uma resistência por estarem adaptadas ao local. E por último aqui a metálica, né? A metálica aqui também, ela tem resistido bastante ao período de chuva. Apesar dela ser uma suculenta, uma echeveria gigante, né? É considerada difícil para ser cultivada em período ou então em local que seja mais úmido. E agora está resistindo também muito bem ao período de chuva aqui na região. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, olha, curta o vídeo. Se não é inscrito ainda, seja bem-vindo e bem-vinda. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas.